Oi, pessoal, é a professora Isabel. Tudo bem? Saudade de vocês. Eu preparei essa aula para nós conversarmos um pouquinho sobre o gênero textual artigo de opinião. Todo texto, ele tem uma introdução, um desenvolvimento e um desfecho. No caso do artigo de opinião, não é diferente. Então, por exemplo, você precisa saber que o artigo de opinião visa defender uma ideia, sendo, portanto, necessária a construção de uma tese. Ai, professora, o que é uma tese? Uma tese nada mais é do que um parágrafo que você desenvolve em relação ao assunto proposto, ao tema proposto. Eu criei aqui dois exemplos para vocês. Adicionei, né? Não criei. Então diz assim, ó, o primeiro exemplo do que seria uma tese. O novo coronavírus, desculpa, se o tema fosse coronavírus, ok? Então, por exemplo, o novo coronavírus é tão extraordinário que conseguiu fazer o que nenhum sábio ou filósofo fez. Dois pontos. Mudar a perspectiva de vida e o ritmo mundial. Bom, se o tema, proposto fosse sobre a quarentena, você poderia redigir algo assim: o presidente Jair Bolsonaro não concorda com a prorrogação da quarentena porque está preocupado com a economia do país. Pessoal, tudo vai depender do tema, do assunto proposto, para você desenvolver a sua tese. E tudo que virá depois, abaixo, no desenvolvimento, vai ter que trazer validade ao que você escreveu na sua tese. Portanto, é essencial estudar bastante o assunto antes de produzir, para que o discurso não se limite ao senso comum. É importante você não escrever só do que você ouviu falar, os vizinhos, os pais. É importante, mas você deve pesquisar e, portanto, você precisa de muita leitura, porque por se tratar de temas atuais, polêmicos e até provocativos, exigirá do autor, que será você, ou o articulista, a competência de quê? De selecionar bons argumentos. E nós só fazemos isso através da pesquisa e leitura. Outro ponto importante é a linguagem. Por se tratar de um texto publicado em veículos de comunicação, jornal, revista, podem ter leitores de diferentes perfis. Então, nesse sentido, é fundamental você adequar a linguagem à norma padrão culta, nada de gírias, nada de palavrões. Tem que escrever bem. E o articulista, no caso, precisa selecionar bem as suas palavras. Outro problema para vocês é a questão do título. O título ele deve ser atrativo e você precisa usar a sua criatividade. Tem alunos que fazem do título uma pergunta. É difícil quando é pergunta, não é impossível, mas se você fizer uma pergunta no seu título, durante o seu texto, você precisará respondê-la ou abrir caminhos, deixar caminhos para que o seu leitor, durante a leitura do seu texto, encontre as respostas. No meu modo de pensar, é mais difícil. Bom, eu acho que deixa eu voltar um pouquinho aqui no título, que é também importante se falar, né? Às vezes vocês querem colocar títulos longos. Não, não pode. Título não é um parágrafo, é um título, é curtinho, tá? Voltando então, considerando as características então do veículo de publicação, como que a gente pode resumir? O artigo de opinião geralmente é curto, com linguagem direta, objetiva e simples. Nada mais é do que, para você desenvolver um bom texto, depende de você usar as ferramentas discursivas. Nada mais do que descrições detalhadas, apelo emotivo
Ironia, se depender, tudo vai depender do assunto, né? Fontes de informações precisas, válidas, sérias, senão não vai trazer credibilidade àquilo que você está escrevendo. Você também pode se utilizar de comparações e explicações. Agora você tem uma tarefinha, preste atenção. A primeira, ler o texto da página 32 da apostila de literatura e realizar as atividades de 1 a 10. Um grande abraço da professora Isabel.